Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas, e todas as barbas será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, e a sua alma lhes será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe, e os seus fugitivos foram até Zoar como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Ruite, porque no caminho de Moronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o prato rodeará aos limites de Moabe. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim, Eglaim chegará ao seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará ao seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dibon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir Arezete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibmã, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer e a Vaqueaim no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso plantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos te verão e da tua cega desapareceu. Porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu, e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil. E nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Criate-Eres. E será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada,
e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém o espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto farás plantações formosas, e assenhorarás nelas sermentos estranhos, e assentarás nelas sermentos estranhos, e no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, serão afugentadas como a pragna dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, e um povo de elevada estatura e de pele lisa. Há um povo terrível desde o seu princípio, há uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorear a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis? Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então como foi-se podará os sarmentos, e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei
rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressecará. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os rios do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado, e nela subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de se levantar-se contra eles. E a terra de Judá será uma espada para o Egito, um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos. A uma se chamará cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargón, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes sua esperança, como também dos egípcios sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede, que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Peso do deserto do mar. Como os tufões de ventos do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra terrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elã,
Sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim como as dores daquele que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, e ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou um leão, meu senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora, vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de do mar, grito-me de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, e viajantes de Dedanim, saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema. Saí com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Peso do vale da visão, que tens agora, pois que com todos os teus subistes aos telhados, tu cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros, todos os que em ti te acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos cansei mais em assolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Porque Elão tomou a aljava juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque velho, porém não olhaste acima para aquele que isto tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos Exércitos chamou naquele dia para chorar, e para prantear, e para raspar a cabeça, e cingir com o cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, comem-se carne e bebe-se vinho, e diz: comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Amanhã o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldição não vos será expiada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos:
anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando da rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua glória, ó próprio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento, e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como o pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, e a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os fracos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carne que nele estiver se desprenderá, porque o Senhor disse. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós, a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as da Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto, levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque esta está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor, não se entesourará nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciar e tenham vestimenta durável.
Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. E os que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, e à serva como à sua senhora, e ao comprador como ao vendedor, e ao que empresta como ao que toma emprestado, e ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos dos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho e bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam e ninguém pode entrar. A lastimoso clamou nas ruas por falta do vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas, porque assim será no interior da terra, e no meio desses povos como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alcançarão a sua voz, e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, mas eu disse, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente, sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está corrompida. Está rompida a terra e de todo é movida a terra, de todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados numa cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciões gloriosamente. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza dos pobres e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, assim abaterá o ímpio dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará
o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem guardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele como se trilha a palha no monturo, e estenderá a sua mão por entre eles como as estende o nadador para nadar, e baterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á, porque por terra até o pó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, aqui Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até ao chão e derruba até ao pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho dos justos é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo, também o caminho dos teus juízos, Senhor. Te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens dos teus povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm sido domínio sobre nós, porém, tem tido domínio sobre nós, porém, só por ti só nos lembramos de teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste, destruíste e pagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste as nações, tu aumentaste a esta nação, fizeste-te gloriosa, largaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida quando está próxima. A sua honra tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Seus mortos. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, o aguardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria
sarsas e espinheiros diante de mim na guerra. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o assim como matou aos que foram mortos por ele? Comedida contendeste com ela, quando a rejeitastes, quando atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo o fruto de si haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormento, destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale será como o fruto temporão antes do verão, que vendo alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes de seu povo, e por espírito de juízo para que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são observados pelo vinho, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícias, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dá descanso ao descansado, dai o descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra,
uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque amanhã após amanhã passará de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá entender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ela. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atentei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia com milho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada, escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaça não se trilha com trigo, nem sobre o cominho passa por roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluarte, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragna que passa, e no momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído com tufões de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor, e como o sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra sua fortaleza e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando eis que ainda falecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos.
vendeu os profetas e os vossos principais videntes. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso ler porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso ler, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazer as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá um Líbano, num breve momento, em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada e se consome, o escarnecedor a todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descobrirá a sua face, mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os teus tesouros, e um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto: no estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o no livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente.
Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar a água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgareis. Por isso, os vossos peregrinadores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavraram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o embaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas,
tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é de fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá.